perguntou de onde começa um vício? E a humanidade é viciada em alimento? Você pode ser uma pessoa. Será que você tem vício alimentar, dependência alimentar? Você conhece alguém que come mais do que devia? Que só se sente bem depois que comeu algo que gosta? Ou que vive se dando recompensa e só acha o prazer na alimentação? Vamos entender um pouco mais sobre esse problema que assola a humanidade no vídeo de hoje. Será que você é viciado em alimento? Será que você come por prazer? Será que você tem dependência, até abstinência do alimento quando você corta ele, quando você não macha ele? Será que isso existe com você? Se você não me conhece, o professor Adonis Carnevale, sou mestre de ciências da saúde, sou neurocientista e aqui eu vou te ajudar a como resolver essa treta. E o primeiro passo para você resolver um vício alimentar é saber se você tem ele ou não. A maioria das pessoas, elas vivem hoje à mercê, dependentes e viciadas em certos alimentos. Para a gente poder entender todo esse problema que assola a humanidade e que, obviamente, existem indústrias que lucram muito com isso, nós precisamos saber antes como que funciona o nosso cérebro. E o primeiro passo que a gente precisa entender é como funciona o cérebro humano à medida do vício. Adonis, o que é um vício? O vício nada mais é do que um comportamento nocivo que começa dando uma recompensa para o teu cérebro, te dando um benefício. Só que ao longo do tempo vai causando uma certa tolerância e vai gerando problemas. Problemas a nível de tolerância, de dependência, abstinência. Isso reverbera em todos os resultados da sua vida. Diante disso, o vício alimentar ele ocorre por conta de um desequilíbrio neuroquímico. O que isso quer dizer, professor Adonis? Nós temos que entender a química cerebral, como que ela funciona. Entenda uma parada, irmão. O cérebro é um órgão e ele dá ordem para o restante do teu corpo. O cérebro é o manda-chuva. E aí, nosso cérebro, ele precisa diariamente de certas químicas cerebrais, de diversas magnitudes, vários neurohormônios ele precisa. Dentre esses neurohormônios, alguns deles, eles retroalimentam os nossos sentimentos de prazer, de bem-estar, de vontade, de motivação diária. São os dois, serotonina e dopamina. Se você chegou aqui nesse vídeo, você não sabe do que eu estou falando, você nunca ouviu falar desses dois hormônios, eu tenho 2 vídeos aqui falando, explicando no meu canal. Toca aqui, ó, tá aparecendo em algum lugar aqui nessa tela para você ter acesso a eles e entender um pouco mais sobre esses neurohormônios e como eles governam o teu comportamento. Mas quando você entende que o nosso cérebro ele precisa desses neurohormônios diariamente, você vai entender um pouquinho do porquê nós nos viciamos, porque nós nos tornamos dependentes das coisas. E não é só em comida não. Muita gente está me vendo aí é dependente de pornografia, de traição, de ficar flertando com as pessoas, mesmo você sendo casado. Enfim, vícios alimentares. O alimento é um deles e que a indústria aproveita disso para poder lucrar em cima de você. A primeira forma de você transformar isso é conhecer o inimigo. Já viu essa parada? Então o que nós estamos fazendo aqui? O primeiro ponto que a gente tem que saber é que essa serotonina, essa dopamina, nosso cérebro ela necessita dela. É como se fosse, irmão, aquele pintinho que está comendo e o papai vem, o papai passarinho vem, a águia e entrega a minhoca na boca. Os nossos neurônios, eles ficam assim, ó, ávidos por essa química. E quando ele não encontra essa química, ele vai fazer um jeito de produzir ela. Ou seja, ele vai pedir para o teu cérebro realizar comportamentos que vão trazer essa química. Adonis, por que você está falando isso para mim? Porque o nosso corpo ele é feito de uma forma perfeita. Nós fomos programados para produzir hormônios e acessar tudo que nós precisamos. É isso que eu chamo de hackear a nossa fisiologia. O cientista, a pessoa, o ser humano, ou o empreendedor, o empresário, ou o profissional da área da saúde que domina a fisiologia, ele consegue hackear ela para atingir alta performance, produtividade em todas as áreas. Quando você conhece a fisiologia, portanto, você sabe que nosso corpo ele é feito de uma farmácia interna e você consegue acessar qualquer química a qualquer momento, você só precisa usar os artifícios certos. O problema é que a humanidade não sabe disso. E o que acontece, pior ainda, é que hoje em dia a nossa rotina ela está totalmente destruidora. O que isso quer dizer, professor Adonis? Quer dizer que a nossa rotina hoje nós temos que gerar informação, tomar de decisão o mais rápido possível. Nós temos também muitas fobias, muitos transtornos sociais, de ansiedade, de medo, de humor. E isso tudo reverbera em uma parada: estresse. Nós estamos vivendo a era do estresse crônico. As pessoas estão cada vez mais estressadas. E quando eu falo estresse, eu não estou falando sobre apenas aquela pessoa que grita, impulsiva, briga com todo mundo. Não. Eu estou falando de uma pessoa que está sobrecarregada, que sente que está sugada a sua energia, que tem até medo de começar uma tarefa, já quer procrastinar tudo de uma vez.
ela se sente exausta logo no começo ou antes do almoço. Ela é uma pessoa que ela não encontra mais felicidade ou prazer naquilo que ela faz. Se você está sentindo isso, você está estressado, você está numa rotina altamente estressante. E por nossa humanidade hoje, por exemplo, mais de 75% da humanidade ela ter vestígios de estresse na rotina e 50% da população mundial sofrer de estresse crônico, nós temos que olhar para isso. Um dos aspectos que é influenciado pelo estresse crônico é o desequilíbrio ou a desarmonia da nossa química cerebral. Em outras palavras, na nossa rotina que a gente vive hoje, não somente do estresse, não somente da fobia social, dos transtornos mentais, de humor e etc., mas a alimentação desregrada da humanidade, a falta de hábitos saudáveis, de você fazer um treino de meditação, de você tomar sol, de você dormir direito, de você praticar exercícios físicos, faz com que isso some numa diminuição da capacidade do nosso cérebro produzir esses neurohormônios, serotonina e dopamina. E o que isso quer dizer, professor Adonis? Isso gera uma alta necessidade de busca sobre esses neurohormônios. E aí o nosso cérebro faz o quê? O nosso cérebro ele começa a tomar decisões por você. É isso mesmo. Será que você é viciado em alimento, mano? Se você chegou até aqui por enquanto, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal para você receber vídeos semanalmente sobre como você vai hackear sua fisiologia para ter uma alta performance na sua vida de alguma forma. Para você viver mais, vir com mais energia e ter mais produtividade, para que você seja um fisio-hacking, para que você hackeie sua fisiologia para ter alta performance e conquistar os maiores sonhos da sua vida. E a parada que nós estamos falando aqui sobre vício alimentar. Será que você é viciado alimentar? Será que você percebeu que você vive numa rotina estressante e por isso você acaba encontrando o prazer que nosso cérebro precisa para viver, mas não está dando conta de produzir? Será que você encontra esse prazer no alimento? É sobre isso que nós estamos falando. Quando você se encontra nessa rotina altamente estressante, percebe que você não produz a química cerebral que você precisava, o seu cérebro ele não consegue, ele precisa daquela química. Ele vai dar um jeito para encontrar no seu comportamento, na sua rotina, no seu dia a dia, uma forma de encontrá-la. E a forma mais fácil de a gente encontrar essa química é na comida. A indústria alimentícia, ela percebeu isso. E por esse motivo, ela cada vez mais está produzindo alimentos altamente palatáveis, com sabor maravilhoso. Você já percebeu isso? Não somente esse aspecto, mas a indústria alimentícia ela percebeu que o nosso cérebro ele é potencializado nessa produção de boom de química cerebral, justamente porque ela faz uma combinação, essa indústria. Alta taxa de gordura com alta taxa de açúcar. Ou seja, alta taxa de carboidrato com alta taxa de gordura faz com que o teu cérebro entre em êxtase e tenha uma alta produção, por exemplo, de serotonina e dopamina, que são justamente os hormônios, os neurohormônios que nós estamos em déficit por conta da nossa rotina, pegou? E aí a indústria, ela sabendo disso, ela fala assim, pô, se eu dou essa alta recompensa pro cérebro da pessoa, com uma mordida no lanche, no açúcar, essa pessoa cada vez mais ela vai precisar dessa comida. E usando esse aspecto, eu vou fazer um paralelo aqui que vai ser chocante para vocês. Prepare e senta para você não cair. A indústria farmacêutica ela também percebeu que isso favorece ela, porque quanto mais pessoas comem, quanto mais pessoas estão perdendo a sua saúde através do alimento e se tornando cada vez mais dependentes desse alimento, mais a indústria farmacêutica ela enriquece com isso, porque mais remédios ela vende. Então você percebe que virou um grande ciclo, um ciclo da adoeça as pessoas pela boca, vicie ela em medicamentos, até com que ela morra. E aí nós vamos ter os filhos dela e a cultura que veio atrás dela, então toda a geração que veio atrás dela, implementada por essa cultura e sendo dependente alimentar, com os mesmos vícios do papai e da mamãe. Será que você está vivendo um vício desse? Mas o nosso cérebro, como que ele funciona? Ele busca esse alimento para ter essa química cerebral. E aí quando ele acha essa química cerebral, o teu cérebro ele faz assim, caraca, eureka, achei a química cerebral do meu momento. Eu achei aquilo que eu precisava. E por eu ter achado isso, ele te dá uma mensagem que é alta de dopamina e fala assim, caraca, isso é importante, busque mais, faça isso de novo, repita. E a outra mensagem da dopamina, ela vai lá no seu mesencéfalo, lá no seu sistema límbico, e ela fala assim, ó, isso me trouxe um prazer. Ela marca lá na memória. Toda vez que você tiver isso aqui na tua frente, vá atrás disso, porque isso vai nos dar um ótimo prazer. Então eu vou passar a desejar isso aí para ter essa recompensa novamente.
e ela começa a liberar. Quando você está com esse déficit cerebral, química cerebral, ela começa a liberar dopamina, que é o hormônio da motivação para você buscar as coisas, para você ter uma recompensa. E aí você começa a ter desejo por esses certos alimentos, justamente porque você teve um desequilíbrio na sua química cerebral, que veio por conta da sua rotina e que veio por conta da sua inconsciência relacionada a isso. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Para que você possa ter a consciência, porque você só muda aquilo que você sabe que está ruim, que precisa mudar. Então, vamos acordar agora para você mudar se você está passando por esse episódio de dependência alimentar. E o problema é que você fica dependente, por quê? Se liga, anota que essa daqui não tem no Google. Quando você come esse alimento e você tem essa alta recompensa, automaticamente o seu cérebro ele começa a pedir cada vez mais. E você começa a comer esses alimentos para ter essa química. Qual que é o problema? Tudo que você tem um alto nível de liberação de hormônio no nosso corpo de uma vez só, que é o caso desse alimento, você acaba tendo aos poucos uma tolerância. Essa é a palavra, tolerância. E a partir dessa tolerância que você começa a desenvolver, o que acontece na prática? Você come um pedaço de chocolate, você tem um nível de química cerebral no primeiro dia. No segundo dia, você vai comer um pedaço de chocolate e você vai ter um nível de química cerebral menor. Em outras palavras, você vai ter que comer cada vez mais chocolate para suprir a sua necessidade cerebral. Pegou? Isso se chama tolerância. E esse é o pontapé inicial do vício e da dependência alimentar. Por quê? A pessoa passa a não mais comer para ter aquela química de novo, para ter aquele dumo, aquele prazer, aquela recompensa. Mas ela passa a comer justamente para ela se sentir normal. Isso quer dizer que a vida dela está uma bosta. A pergunta que eu tenho para você é: quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida de bosta? Será que você hoje está vivendo uma vida dessa, cara? Escravo da comida, dependente da comida? Quantas pessoas você conhece, a sua família, que vivem uma vida de merda? Eu vejo assim, pessoas às vezes estão dependentes desse alimento. Pessoas estão sofrendo e só encontram o prazer da vida delas numa mordida, numa pizza, num pão, num bolo, num chocolate. E a vida é muito mais que isso, cara. A vida é muito mais que isso. Mas o primeiro passo para a mudança, novamente, é a conscientização. E eu estou produzindo esse vídeo aqui para que você possa entender que a consciência é o primeiro estágio da mudança. Se você percebeu que você tem algum traço de ser uma pessoa viciada em alimentos, se você come às vezes apenas para se sentir normal, se você teve um dia às vezes frustrante, você começa já lá no começo do seu dia pensar que o alimento vai te fazer bem, ou vai produzir uma sensação de bem-estar, de esperança, ou você só tem esse prazer com alimentação, você está passando por um processo de dependência alimentar e isso vai se tornar grave, se já não se tornou um pressuposto de doença na tua vida. Você precisa entender que isso tem tratamento, isso tem cura, e se você acredita que você está passando por isso ou quer descobrir se você é dependente alimentar ou não, você vai tocar aqui embaixo, vai ter uma ferramenta que eu desenvolvi, que é um questionário, uma avaliação de dependência alimentar, para você saber se você tem déficit dessas químicas cerebrais na sua rotina e, obviamente, se você tem esse déficit, você está fazendo algum tipo de comportamento dependente, tolerante, de vício, que está te causando algum problema ou que está te afastando de você viver os seus maiores sonhos ou conquistar aquilo que você mais quer na tua vida. E é isso que eu quero te trazer aqui nesse canal, nesse vídeo, que é o hackear a fisiologia. Você precisa hackear a tua fisiologia de uma forma inteligente, com passo a passo, com liberdade, para você viver o extraordinário que você foi criado para viver. Toca aqui embaixo na descrição, você vai baixar essa ferramenta, aplica e depois me manda aqui nos comentários se você gostou ou não desse vídeo para poder saber, para que mais pessoas possam ser acessadas por isso. Vício alimentar, escreve assim, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal porque toda semana a gente tem vídeos. Eu vou te fazer um próximo vídeo aqui no vídeo, você vai clicar aqui no lugar e vai aparecer esse vídeo. Eu vou te explicar, uma vez que você entendeu que você é dependente alimentar, como que você vai resolver essa treta. Quais são as formas de eu resolver uma dependência alimentar? Já deixa aqui o seu like, se você não gostou, deixa o dislike, tá tudo certo. O importante é você se movimentar, porque na nossa vida nós precisamos de movimento. O milagre, o resultado que você quer, ele depende de movimento. Então bora pro movimento, bora movimentar. Tamo junto e até o próximo vídeo.